gostoso. E igreja, que alegria, que privilégio eu tenho de poder compartilhar nessa noite uma palavra que eu fui ministrada, estou sendo ministrada e está borbulhando dentro de mim. E eu quero compartilhar isso com você, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo irá ministrar, irá falar ao seu coração na mesma proporção para mais. Porque nós sabemos que a vontade dele é essa, despertar a sua igreja, injetar fé e esperança, nos posicionar no lugar que nós nunca antes deveríamos ter saído. Amém? Abra comigo em 2 Reis, no capítulo 4. Vamos ler todo ele. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis 4, a partir do verso 1 diz: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. E derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Será que você pode inclinar a sua cabeça? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua doce presença neste lugar, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos de, como filhos, como noiva, aqui nos reunidos nessa noite, podemos adorar o teu santo nome e ouvirmos a tua palavra, porque sabemos que ela é vida, ela é alegria, ela é esperança, e nós nos movemos segundo a tua palavra, a direção que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, te damos total liberdade para continuar fluindo através de nós, falando aos nossos corações, sussurrando aos nossos ouvidos. Nós ansiamos por mais de ti. Queremos, ó Deus, ouvir e entender e praticar a direção que o Senhor tem para nós como igreja nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Amém? Nessa passagem nós lemos onde uma viúva, ela estava ali com seus filhos e ela estava passando por um momento muito difícil. E ali os credores vieram para buscar os seus filhos, para levá-los como escravos em troca da paga da dívida. E como toda mãe, óbvio que isso não iria acontecer, ela correu para o profeta Eliseu e disse: o meu marido foi um dos seus discípulos. Olha, está acontecendo isso. Nós estamos passando por um grande desafio, uma tempestade ali na minha casa. Nós não temos nada e os credores querem levar os meus filhos como paga da nossa dívida. E ali o profeta, ouvindo ela, disse: o que você tem em casa? E essa mulher, eu acho que ela poderia estar assim: eu não tenho nada além de um pouco de azeite. E ele deu uma palavra para ela, uma direção. Ele disse: vá para sua casa, recolha todas as vasilhas que você conseguir, pegue emprestadas. Ao pegar essas vasilhas, entre para casa, feche a porta e juntamente com seus filhos, você vai encher ali, pegar o pouco que você tem e vai colocando sobre aquelas vasilhas. E só pare quando todas estiverem cheias. E ali essa mulher,
Não, pensando 2 vezes, ela foi para sua casa, recolheu ali com a vizinha. Vizinha, tem panela aí? Eu preciso daqueles baldão. Imagina, gente, vamos viajar comigo na história. E ali ela recolhendo aquelas vasilhas ali, e os seus 2 filhos ali. Mãe, o que você vai fazer? Criança é sempre assim, né? E ali ela fechou a porta e falou assim: venham, tragam as vasilhas para a mamãe. Olha aqui, nós vamos fazer uma coisa. Eu vou fechar a porta aqui e nós vamos experimentar de algo sobrenatural. Eu imagino as crianças assim: mãe, você está doida? E aí ela começou a derramar aquele azeite. E a vasilha foi se enchendo. E eu fico imaginando aquelas crianças vendo aquelas vasilhas sendo cheias. E eles disseram: mãe, vai, traz mais, traz mais. Aí o outro vinha, enchia, traz mais, traz mais. Até que um ponto ela falou assim: traz a vasilha. Porque criança custa entender, né? Traz a vasilha. Ele falou assim: mãe, acabou. E eu imagino a euforia dessa família ali dentro de casa. Vivendo, olhando ali, enxergando com seus próprios olhos aquilo que estava acontecendo. E ali, quando todas as vasilhas tinham acabado, o azeite parou. E nesse texto nós encontramos uma riqueza de informações e aprendizados. Aqui nós vemos que essa viúva exerceu princípios importantíssimos diante de um momento difícil ali da sua vida. Ela agiu por fé, por obediência a uma direção que ela recebeu. E ela experimentou a plenitude do milagre. Será que você pode aí no seu lugar olhar para as suas mãos e se perguntar: o que tem em minhas mãos? Podem fazer isso. O que tem em minhas mãos? E no decorrer dessa mensagem, eu gostaria que você trouxesse à sua memória tudo aquilo que você viveu. E se perguntando: o que tenho nas minhas mãos? O que eu tenho hoje? Eliseu aqui no verso 2, ele perguntou a essa mulher: dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E a partir disso, de tudo isso que nós lemos, nós vemos que Deus, ele começa com aquilo que a gente tem, com o óleo que nós temos, em busca ali da experiência que nós tivemos até aqui. Toda a nossa história até aqui, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, isso é o que nós temos hoje. E ao olhar para as nossas mãos, visualizarmos tudo que nós temos, que conquistamos até aqui, será que o seu coração nessa noite, ele tem gratidão a Deus por tudo, pelos momentos difíceis e felizes também? Tudo aquilo que você viveu, que você conquistou até aqui. Muitas vezes nós somos tomados por um impulso de vivermos sempre para o amanhã, em busca da concretização de um sonho, da realização de um milagre, do cumprimento do chamado de Deus na nossa vida, e sentenciamos a nossa felicidade e descanso só para quando isso tudo se concretizar. E nós nos esquecemos de que já temos hoje tudo o que nós precisamos. E o que nós temos, isso será multiplicado para a glória de Deus, segundo a vontade dEle, para um fim, para um propósito. Muitas vezes nós esquecemos de viver e agradecer o que nós temos hoje. Nós cristãos nos agarramos muito em frases como: o melhor de Deus ainda está por vir. E nós nos esquecemos de que o melhor de Deus já nos aconteceu. O melhor foi Cristo Jesus. E muitas vezes nós nos agarramos também em frases: espera em Deus. Mas o que é de fato esperar em Deus? Meus irmãos, esperar em Deus não é sentar e aguardar, ficarmos de braços cruzados esperando algo acontecer. Mas esperar em Deus é um continuar de um caminhar. Esperar em Deus é como se você estivesse indo em uma direção, ao seu alvo, caminhando ali, agindo.
e confiando, tendo a certeza de que Deus, Ele virá ao seu encontro. Você está esperando, mas caminhando, sabendo que Ele virá ao seu encontro e vai alinhar o seu coração ao dele, alinhando o seu propósito. Esperar em Deus não é sentar e ver se algo vai acontecer, mas esperar em Deus é estar em contínuo crescimento. É estar ali em movimento. E eu te digo, a sua visão da eternidade, ela vai determinar o seu nível de entrega. Qual é a sua visão da eternidade? Qual é a visão que você tem de Cristo Jesus? Porque a partir do momento que você o enxergar da forma que Ele é, do tamanho que Ele é, sabe, o seu nível de entrega será total. A sua confiança, ela será plena. E eu te pergunto, qual é o seu nível de entrega? Como está aí a sua visão da eternidade? E o que você tem hoje? Olha só, ao olharmos para a palavra, nós vemos que Moisés, diante do mar, o que Moisés tinha? Apenas um cajado. Davi, diante de um gigante, ele tinha apenas 5 pedras e uma funda. Os discípulos ali naquele momento para alimentarmos a multidão, apresentaram a Jesus apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ainda assim a multidão ela foi alimentada. Então nós vemos ao decorrer da palavra que em momentos desafiadores, Deus usou o que cada um tinha para experimentarem o milagre. E essa viúva, ela não desprezou o pouco de azeite que ela tinha, porque ela sabia que o pouco para ela era tudo e do pouco haveria uma multiplicação. Porque a visão dela da eternidade, a visão dela da grandiosidade do Deus do qual ela servia, era tamanha que ela não chegou a duvidar. Todos nós aqui temos algo, ainda que seja pouco, mas desse pouco ou muito, hoje nós podemos experimentar a plenitude de alegria e satisfação em Deus. Por isso eu quero despertar e trazer a sua memória. Seja grato pelo que Deus deu para você. Seja grato pelo que você tem nas suas mãos, porque Ele vai usar isso para a glória dEle. O melhor da nossa vida não é o destino que nós iremos alcançar, não é o chamado que teremos que cumprir, não é o milagre que tanto precisamos, mas sim a companhia daquele que faz tudo acontecer no momento dEle. São os momentos que você tem com Ele que faz todo sentido, é tudo o que você precisa. É no momento de espera que nós nos tornamos tudo aquilo que precisamos ser. É no momento de espera que eu me torno tudo aquilo que eu preciso ser. Mas entenda, não é errado sonhar, almejar coisas maiores e melhores. O errado está em menosprezar aquilo que o Senhor já te deu e não levar em conta o que você conquistou, o que você tem até aqui. O errado está em não viver em plenitude o que você tem hoje e ficar correndo atrás do tempo para alcançar algo que vai trazer felicidade e realização que você já possui, mas ainda não conseguiu enxergar. A sua visão da eternidade vai determinar o seu nível de entrega. Quanto mais você enxergar a vida com os olhos de Deus, mais você conseguirá entregar os seus dias nas mãos dEle e conseguirá confiar. E eu volto a te perguntar, o que você tem nas suas mãos hoje? Além de entregar tudo que ela tinha, essa viúva, ela agiu por fé. Havia uma palavra profética sobre a vida dessa mulher. Como lemos aqui no versos 3 e 4, que diz: então disse ele, vai, pede emprestadas as vasilhas aos seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Essa mulher agiu por fé, porque no verso 5, como lemos, diz: partiu, pois, dele,
fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes traziam as vasilhas e ela as enchia. Aquela mulher, ela agiu por fé. Ou vocês pensam que o profeta foi buscar as vasilhas e encheu para ela e ela só testemunhou o milagre? Não. O profeta, além de profetizar, ele não fez mais nada. Quem agiu debaixo daquela palavra foi a mulher. A palavra era do profeta, mas a ação foi da mulher. Da mesma forma, nos dias de hoje, a palavra é de Deus, mas o agir por fé é nosso. O esperar é um contínuo caminhar. Se você não tem força para andar, vai arrastando, mas se movimente. Não pare, não fique esperando algo acontecer. O Senhor já liberou uma palavra sobre cada um de nós. Nós precisamos nos apoderar dessa palavra e agirmos em fé, assim como essa mulher. Devemos agir por fé, mediante a palavra que Deus liberou sobre nós. E ao examinarmos as escrituras, nós temos na palavra, Noé, ele agiu por fé, pois havia uma palavra sobre ele: construa uma arca, pois farei chover. Aos olhos naturais era algo impossível, porque naquela terra não chovia há anos. Mas havia uma palavra, uma direção. E Noé agiu por fé. Abraão agiu por fé, pois havia uma palavra sobre ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai. Abraão não sabia o lugar para onde ele deveria ir, mas ele tinha uma palavra. Ele agiu enquanto esperava Deus responder e mostrar para ele. Moisés agiu por fé, pois havia uma palavra sobre ele: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Ezequiel agiu por fé, pois havia uma palavra sobre ele: profetiza sobre os ossos secos e eu os farei viver. Ah, meus irmãos, o Senhor, Ele ama a nossa fidelidade, independente das circunstâncias, independente daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. O Senhor nos deseja de uma maneira que nenhuma outra pessoa nos deseja, ou vai nos desejar. Em se tratando de fidelidade, independente das circunstâncias, me vem à memória os votos de um casamento. Quantos aqui são casados? Os que não levantaram a mão, vocês irão casar logo, amém? Os solteiros encontrarão a sua costela perdida. Comeremos muitos doces. Iremos em muitos casamentos. Mas todos os casamentos temos um momento muito importante, o momento da aliança. E nesse momento da aliança são feitos os votos. Quantos aí lembram dos votos que você fez aí, que fizeram no casamento? Ou você que ainda não se casou, com certeza você foi em algum casamento e ouviu. Na nossa aliança com o Senhor, eu te pergunto, na sua aliança com o Senhor, você tem sido fiel independente das circunstâncias? Vamos trazer à nossa memória os votos na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza. Vamos trazer à nossa memória, na saúde ou na doença. O que mais vejo são pessoas que gastam sua saúde e vitalidade em coisas passageiras. Trabalham tanto para os seus próprios prazeres e não gastam os seus dias, a sua vitalidade, a sua saúde naquilo que é eterno. Servindo o seu noivo, servindo a sua igreja. E quando a doença vem? Qual que é a tendência? A pessoa, ela corre para a comunhão dos irmãos, pede oração e passa a buscar a cura. Mas não querem Deus de verdade. O que eles querem é o que Ele pode oferecer. Pessoas assim são pessoas oportunistas, sanguessugas. E ainda assim, pela misericórdia e graça de Deus, elas alcançam a cura. Porque o noivo, ele é bom. Ele é fiel. E quando essa pessoa alcança a cura, a sua saúde é restabelecida, ela se afasta novamente e continua a viver para si, se esquecendo de ser fiel na saúde e na doença.
não diferente na riqueza e na pobreza. Muitos, a fidelidade está condicionada se a pessoa está bem financeiramente ou não. As riquezas e o bem-estar social impera no coração. Se tem uma abundância, estou feliz. Às vezes, continua ali, supra a necessidade de um irmão, a necessidade de alguém ou da casa do Senhor. Porque, assim, o dinheiro é meu, quem determina o destino dele sou eu. Deus não tem nada a ver com isso, eu defino o destino. Eu trabalhei, eu estudei, eu conquistei, eu empreendi. Mas quando essa pessoa experimenta a escassez, o que acontece? Ela lembra que existe uma pessoa que sempre foi fiel a ela. Ela volta para o noivo, em busca de portas abertas e prosperidade. Se há fartura, eu vivo longe da comunhão, porque eu tenho tudo que eu preciso. Se há escassez, eu sei onde que eu preciso estar. Eu me aproximo para sugar e afasto para buscar, porque se não vem no meu tempo, eu entendo que eu preciso trabalhar. Me matando de trabalhar o tempo todo. E ali não tendo tempo novamente para comunhão e relacionamento e para servir o noivo. A fidelidade está condicionada ao bem-estar. O outro voto, na alegria e na tristeza. Se estou feliz, está tudo bem. Mas se algo acontece e me entristece, eu me afasto. Principalmente se eu me entristeci dentro da comunhão da igreja. Meus irmãos, o que mais temos hoje na igreja brasileira são pessoas que pararam, estagnaram no meio do caminho e vivem uma vida aquém daquela que o Senhor planejou. Por quê? Pois no meio do caminho, essas pessoas se feriram. Se feriram com líderes, com pastores ou com alguém ali da igreja. E a tristeza e a decepção pararam. O temor dos homens inundou o coração. E ela se esqueceu quem de fato deveria reinar, o temor ao Senhor. Ela se esqueceu da aliança. Muitos desacreditaram do ministério da noiva. O coração se encheu do temor dos homens e esqueceram da aliança que fizeram um dia com o Senhor. A fidelidade de muitos está condicionada se estarão bem confortáveis, se estarão sendo ali amigos de todos. E nessa noite eu te pergunto, você tem sido fiel ao Senhor independente das estações? Independente das feridas, das marcas, das cicatrizes que você teve ao longo da jornada? Talvez você está aqui e ao olhar para suas mãos, você só consegue ver cacos, pedaços ou fragmentos. Ao olhar para suas mãos, você olha e vê tão pouco. Mas como vimos, o Senhor ele não precisa de muito para transformar o caos em harmonia. Ele opera o milagre da abundância, mesmo em meio à escassez. O Senhor, Ele ama a nossa fidelidade, independente das circunstâncias, independente das situações. O Senhor nos deseja de uma maneira que nenhuma outra pessoa vai nos desejar. E eu te pergunto, você tem sido fiel na sua aliança com o Senhor? Hoje pela manhã, ao conversar com um casal, compartilhando dessa palavra, e eu estava ali conversando, eu falei assim, pensa, se nós quebrássemos e falhássemos nos nossos votos com o Senhor, se falhássemos com o nosso cônjuge, assim como nós falhamos com o Senhor, com certeza essa aliança já teria sido quebrada. Ainda que muitos de nós tenhamos quebrado, não tenhamos cumprido o nosso voto, o Senhor, Ele sempre permaneceu fiel. O noivo sempre esteve aqui. Ele sempre esteve. Sabe, no casamento, quando o noivo ele entra e espera a noiva, ele está lá sorrindo, ansioso, chorando, ansiando
para que a noiva entre. Mas Ele quer que receber a noiva, ainda que o vestido dela esteja manchado, ainda que existam feridas, Ele quer a noiva dele. Ele quer transformar. Ah, meus irmãos, o que você tem hoje, o que o Senhor te entregou, o que você passou. Eu sei que os momentos de dores, de dificuldades, não foi isso que Ele planejou. Mas nós estamos sujeitos a vivermos tempos difíceis. Muitas pessoas não bíblicas machucam, ferem. Muitas pessoas oportunistas se aproveitam de um microfone, de uma posição para ferir a noiva do Senhor. Mas a noiva do Senhor precisa se lembrar de quem de fato é o noivo. A quem fizeram os votos, a quem possuem a aliança. Que o temor do Senhor inunde os nossos corações. Não mais nos importarmos com a opinião alheia, se estaremos sendo bem vistos, mas se importe com o que o noivo pense ao seu respeito. Seja fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, das situações que você viveu, que você está vivendo, ou que você vai viver. E voltando aqui o texto, Eliseu, ele fala para aquela mulher: fechar a porta e derramar o azeite. Nós vemos que é no lugar secreto que Deus derrama o sobrenatural. Se você deseja um ministério expressivo, se você quer ser relevante na sua casa, na igreja, na sociedade, meus irmãos, isso não começa em cima de uma plataforma. Isso não começa em público. Começa em um lugar onde ninguém te vê. Sabe por quê? Porque não adianta ter posição e não ter unção. Não conquiste um espaço. Conquiste a presença de Jesus. Não conquiste um lugar para você crescer. Conquiste um lugar no secreto, no Senhor. E Ele abrirá as portas da sua vida. Foi ali no secreto com seus filhos que essa viúva vivenciou e experimentou o milagre. Agindo por fé, usando o pouco que ela tinha. Derramando naquelas vasilhas. Confiando que com pouco, com Deus, se tornaria muito. O que você tem hoje? Haja por fé, no secreto, porque é nesse lugar de fé e confiança que Deus derrama o sobrenatural. E não se esqueça, o Senhor só expõe aqueles que estão escondidos nele. Se esconda no Senhor. E aqui, nós vemos também que o milagre só parou quando houve plenitude. No verso 6 diz: cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. E ele respondeu: não tem mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Quando foi que o milagre parou? Quando houve plenitude. Só quando todas as vasilhas estavam cheias. O milagre de Deus vai continuar acontecendo até que você atinja a plenitude. Enquanto a obra não estiver concluída, Deus não vai parar o milagre, porque Deus não faz nada pela metade. A obra dele é sempre completa. Em Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Assim como essa viúva, ao experimentar esse milagre, depois que ela vivenciou aquilo, ela voltou ao profeta e contou tudo aquilo que havia acontecido. E ele disse para ela: vai, vende parte do azeite, pague os credores, e a outra parte use para o seu sustento. O que nós vemos aqui? A multiplicação, ela não foi somente para um fim, para pagar aqueles credores.
mas também para o sustento dela. Ou seja, ela continuaria a viver do milagre. Ela nunca mais passaria por dificuldades, porque o milagre ela ia continuar a viver ali. E assim seremos nós, amém? Nós viveremos a plenitude do milagre. E nós continuaremos a viver. E para concluir, aquilo que você derrama no altar, Deus multiplica. Essa mulher derramou pouco de azeite naquelas vasilhas e Deus multiplicou. E se ela tivesse mais vasilhas, a multiplicação continuaria. Essa mulher usou tudo que ela tinha, agindo por fé, esperando em Deus. Mas como vimos, a espera dela não foi de sentar e aguardar, mas sim de um contínuo trabalhar, pegando as vasilhas e as enchendo, pegando as vasilhas e as enchendo. Hoje, meus irmãos, comece com o que você tem. Haja por fé, com a motivação correta, com o coração ajustado, com o propósito do Pai. Você e o Espírito Santo sabe para qual direção você precisa ir. E o que você tem hoje para começar a dar o primeiro passo. Seja fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Não esqueça do voto, do pacto. O Senhor ama a nossa fidelidade, independente das nossas situações, das circunstâncias que estejamos vivendo. O Senhor nos deseja de uma maneira que nenhuma outra pessoa vai nos desejar. É no lugar secreto que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. O que você tem hoje? O Senhor nos pergunta: o que você tem nas suas mãos? Precisamos agir por fé, mediante a palavra que o Senhor já liberou para cada um de nós. É tempo de se levantar e se posicionar, se reposicionar, porque muitos saíram do lugar que não deveriam ter saído. Muitos estão sentados à espera de algo acontecer, mas Deus nessa noite diz: a espera é um contínuo caminhar. Ele virá ao nosso encontro. Ele já liberou a sua palavra. O agir está com você, está comigo. Será que você pode se colocar de pé? O Senhor hoje pergunta a você: filho, o que você tem? O que você tem em suas mãos? O que você conquistou até aqui? Ou o que restou até aqui? Entrega para mim. Não fique vivendo em prol do dia de amanhã. Eu tenho plenitude no hoje. Ainda que ao olhar para suas mãos, para sua vida, você não vê nada. Ou você vê pouco. Ou você vê aí cacos. O Senhor, Ele é especialista nisso. Ele não quer que vivamos esperando o dia de amanhã. O hoje dele já é um presente. Ele é especialista em transformar caos em harmonia, em trazer abundância em meio à escassez. Não espere para viver amanhã. Não projete a sua felicidade, a sua satisfação para o que você vai conquistar. Você já conquistou em Cristo Jesus. E onde você quer chegar, Ele vai te levar lá. Porque Ele é seu Pai. E um pai, ele ama satisfazer as alegrias, os desejos dos seus filhos. Mas o filho precisa se contentar e ser feliz e ser grato por tudo aquilo que ele já recebeu e que ele tem. Não pense você que é pouco. O que você tem em casa? Apenas um pouco de azeite? É o suficiente. Hoje é dia de entrega, de renovação de aliança. Não pense que tudo acabou, ou que você não vai experimentar a abundância de alegria e contentamento no Senhor, ou se o Senhor não vai te perdoar porque você foi essa pessoa infiel, não foi fiel aos seus votos.
Você tem gastado os seus dias em coisas que vão satisfazer o seu próprio prazer. Você tem se contentado, você tem se alimentado de coisas para encher o seu ego e esquecendo que na saúde você pode trabalhar, desfrutar com o noivo. Na riqueza você pode desfrutar de uma abundância, porque melhor é dar do que receber, e o reino de Deus, ele é justo. Na pobreza, o noivo suprirá as suas necessidades. Não se preocupe, não se afaste quando tudo estiver bom. Não se afaste quando tudo estiver indo de mal a pior. Um noivo, um homem, um Deus não nos desampara, nunca nos desamparará. E hoje é noite de entrega. Será que você pode fechar os seus olhos e falar com o Senhor? Falar com o Senhor. Expressar a Ele o que está aí no seu coração. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Se preciso for, peça perdão. Renove, restaure a aliança que um dia você quebrou. Você tem precisado experimentar uma abundância, porque você está vivendo em meio à escassez. O Senhor te pergunta: o que você tem? Entrega para mim. Ah, Senhor, nessa noite, Pai, nós entregamos tudo em Teu altar, Senhor. Como igreja, nós te pedimos perdão por menosprezar ou não levar em conta tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, Senhor. Como igreja, nós te pedimos perdão pela infidelidade do nosso coração, porque temos andado como sanguessugas. Quanto mais temos, mais queremos, e queremos viver só pelo amanhã, pela ambição do que virá. Mas nós te pedimos perdão, Senhor, que o nosso coração seja realinhado, que a motivação do nosso coração seja corrigida nessa noite, Deus. Nós queremos sim ser fiéis. Nós queremos ser fiel, Senhor, na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, em todo o tempo, porque nós sabemos que o Senhor ama a fidelidade do Teu povo, independente das estações, das situações, das circunstâncias. Ah, Senhor, e se no meio da nossa vida, da nossa jornada, nós fomos feridos, nós paramos no meio do caminho, feridas se tornaram cicatrizes. Por muitas vezes o que imperou no nosso coração foi o temor dos homens. Olhamos com os nossos olhos naturais e nos afastamos daquele que nunca deveríamos ter afastado, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Perdoa-nos nessa noite, Senhor. Não queremos sentar em um banco e esperar algo acontecer, mas queremos agir por fé, debaixo, ó Deus, de uma palavra que o Senhor já liberou para cada um de nós, e vivermos em plenitude, andando, correndo, ou ainda que seja rastejando. Nós queremos nos movimentar debaixo dessa palavra, confiando que o Senhor virá ao nosso encontro, Deus. Nós queremos nos entregar totalmente ao Senhor, Pai. E como igreja nós te pedimos perdão, Senhor. E na certeza, Deus, que o Senhor sempre se manteve fiel. O Senhor nunca se afastou de nós. O Senhor sempre esteve aqui, nos avistando, nos esperando, nos aguardando. E nós faremos jus, Senhor, a esse pacto, a esse voto todos os dias. Te damos o nosso coração, tudo que há em nós, tudo que nós temos nessa noite, Deus. Te entregamos, Deus, e agradecemos, Deus. Vamos cantar. No meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver.
ti. Te dou meu coração, Senhor. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu bem. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Mais uma vez ao Senhor, e eu nesse mesmo espírito, com os olhos fechados, eu te convido a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu entrego a minha vida a Ti e faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda com seus olhos fechados aí no seu lugar, se você se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto. Você que se identificou com essa oração, entregando a sua vida a Cristo, você se manifesta nessa noite. Veja uma mão levantada. Deus abençoe a sua vida. Pai, eu quero te apresentar, ó Deus, essas vidas que ergueram as suas mãos. Eu creio, Pai, que a tua obra está sendo realizada de dentro para fora, é no coração, é na alma. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha envolver essas vidas com a sua maravilhosa graça, ó Pai. Que a tua salvação possa envolver esses corações e que eles possam caminhar por fé todos os dias para a glória do teu santo nome. Eu te peço que através da sua palavra, que através da comunhão com a igreja, que através do discipulado, essas vidas possam experimentar o crescimento genuíno que vem da sua parte, experimentando o novo do Senhor, Pai. Que o Senhor comece a reescrever essas histórias, mudando esses corações e essas vidas para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Quantos receberam essa palavra? Glória a Deus por isso. Nós entendemos biblicamente que aquela mulher, naturalmente ela tinha muito pouco. Contudo, ela agiu debaixo de uma instrução espiritual. Ela agiu debaixo de uma palavra profética. E por fazer isso, ela experimentou uma plenitude. E não é diferente para nós hoje, no século 21, nós como igreja de Jesus. Porque existe sobre a vida de cada um de nós também uma instrução espiritual.
Existe sobre a vida da igreja uma palavra profética que é a própria Bíblia, que é a própria palavra de Deus. Portanto, apesar de aparentemente, quem sabe você tenha pouco, se você começar a agir debaixo dessa palavra, debaixo dessa instrução espiritual, certamente em Cristo, você vai experimentar e desfrutar de plenitude de vida. Somente debaixo dessa palavra. Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho mais repetido nessa igreja é: o cristão é alguém que medita na Escritura todos os dias. Todos os dias. Se todos os dias você almoça, se todos os dias você janta, todos os dias a sua alma precisa de alimento. E portanto, ao final desse culto, eu quero te desafiar. Se você é membro dessa igreja e ainda não adquiriu o hábito de ler a Escritura todos os dias, eu te desafio que isso seja diferente na sua vida a partir de hoje. Faça esse compromisso com Deus, porque somente assim você vai conseguir caminhar debaixo de uma instrução para poder em Cristo desfrutar de uma plenitude. E não vem com essa história, se você é de fato cristão, não vem com essa história de que você não tem tempo. Porque se você diz que não tem tempo para devoção, para oração, para a Escritura, você não entendeu o Evangelho. Você não aprendeu a morrer para si mesmo. Você está desprezando o mais importante, o mais especial. Poxa, eu gosto muito de ler biografias, testemunhos. E recentemente eu li a história do reverendo Abraham Park, um pastor em Seul, na Coreia do Sul. E ele afirmou que aos 87 anos, ele já leu a Bíblia 1.800 vezes. E tem cristãos que já estão com 5 anos de evangelho, 10 anos, e ainda não leram a Bíblia toda uma vez. Eu não sei se tem alguém assim no nosso meio, mas em nome de Jesus, que essa mudança chegue na sua vida a partir de hoje. Nem que seja um capítulo por dia, mas pare para meditar na Sagrada Escritura, porque se nós afirmamos que amamos essa palavra, nós precisamos gastar tempo. Quantas vezes eu pego o relatório lá no celular do tempo que a gente gasta nas redes sociais, e eu não estou demonizando redes sociais, é só um comparativo e uma prova de que no grande dia nós não poderemos dar a desculpa de que a nossa falta de oração e de leitura bíblica foi por falta de tempo, porque não foi. Então, em nome de Jesus, se você quer desfrutar de uma plenitude com Cristo e caminhar debaixo de uma instrução da verdade, medite nessa palavra todos os dias, leia a sua Bíblia todos os dias. Se porventura você tem dificuldade em encontrar uma boa tradução, uma boa linguagem que facilite o seu momento devocional, você pode me procurar aqui no final. Eu vou ter a alegria de poder te orientar, te ajudar de alguma maneira, mas em nome de Jesus, mude essa realidade. Se você ainda não medita, não lê a Bíblia diariamente, eu creio que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Isso vai mudar completamente, porque nós amamos essa palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus, caminhando debaixo